Salve, galerinha, mais uma aula no nosso canal aí do professor Maxwell. A nossa aula de hoje é sobre valor numérico, tá certo? Vou mostrar para vocês como calcular um valor numérico de uma função do primeiro grau. Tudo bem? Preste atenção aí no exemplo que eu vou mostrar para vocês. O valor numérico de uma função do primeiro grau é nada mais nada menos que uma expressão algébrica, certo? Na expressão algébrica, quando você coloca uma equação, tipo essa que está aqui, isso aqui é uma equação. Quando você coloca um valor chamado de x, vamos supor que o x seja 3. Aí você substitui o x e aí resolve a operação, né? 3 menos 2 vai dar 1. Isso é valor numérico. É só fazer a substituição da variável pelo valor que está sendo proposto. Tudo bem? Então, olha só. Essa atividade aqui, para vocês entenderem de uma maneira bem fácil, eu vou fazer a solução uma por uma para você entender. Tá certo? Lembrando que a operação dessas atividades ela é feita com os números inteiros, tanto o número positivo como o número negativo, inclusive os números racionais, que é em forma de fração. Eu peguei esses 4 modelos aqui para a gente tirar dúvida. 2 com números positivos, 1 com número negativo e 1 com número em forma de fração. Tudo bem? Então vamos lá, preste atenção aí. Eu vou baixar aqui e vou explicar para vocês. Solução. Eu coloquei aqui uma função f de x que é igual a x menos 2. É o que está aqui na atividade. Você observar, está aí, ó. F de x é igual a x menos 2. Determine letra A, f de 1, letra B, f de menos 5, letra C, f de menos 2 e letra F, f de, de 1 sobre 3. Resolvendo, vamos lá. Me acompanha aí. Se eu quero f de 1, então eu vou substituir o x por 1. Substituir o x por 1, então vai ficar assim, ó. F de 1 é igual, onde for o x, eu vou colocar 1. Então vai ficar 1 menos 2. F de 1 é igual a 1 menos 2. Lembrando que aqui deve respeitar a regra de sinal, né? Como já tenho falado para vocês. Nem sempre uma soma é uma soma e nem sempre uma subtração é uma subtração, ok? Bem, então vamos lá. Na regra de sinal diz o seguinte: se os sinais são iguais, você deve somar e repetir o sinal. Se os sinais são diferentes, você deve subtrair e dar o sinal do maior valor absoluto. No caso aqui o 2, ele é maior que 1, então o sinal dele ele é negativo. E o sinal do 1, ele é positivo. Só que o número positivo não é necessariamente obrigado a colocar ele, tudo bem? Então vamos lá, respeitando a regra de sinal. Sinais iguais ou diferentes. Se for igual, você deve somar as operações e repetir o sinal quando for iguais. Se os sinais são diferentes, você deve subtrair. No caso, aqui são diferentes. Observa que aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo. Então você deve subtrair esse número por esse, certo? Só que é impossível subtrair o 1 por 2, porque se você tem 1 e vai tirar 2, não pode. A maneira correta é você sempre pegar o maior pelo menor. Como a regra diz que deve subtrair, então você vai fazer a subtração. 2 menos 1, 1. E como o valor do número de maior valor absoluto é o 2, o sinal dele é negativo. Então você coloca menos. Ok? A questão 1 está resolvida. Agora vamos fazer a questão 2. Um número negativo. Vou colocar bem aqui, ó. F de menos 5. Então vamos lá. Se a função, deixa eu colocar aqui, se a função é f de x, que é igual a x menos 2, se eu estou dizendo que o valor de x vai ser menos 5, então você vai pegar aqui, ó, f de menos 5 é igual, aonde for x, você vai substituir por menos 5. Olha só, menos 5. E vai repetir agora o menos 2, ó.
menos 2. Então, f de menos 5 é igual. Observa-se que agora eu tenho menos 5 e menos 2. Os sinais, eles são iguais, certo? E se eles são iguais, a regra de sinal diz o seguinte, que você deve somar os dois valores e repetir o sinal, certo? O que ocasiona aqui? A maioria dos alunos tem dificuldade na regra de sinal e o que ele vai fazer? Por isso que gera o erro. O que acontece? Ele vai dizer que 5 menos 2 vai dar 3. E como esse aqui é menos, ele vai colocar menos 3. Aí que dá o erro. Como a regra ela é bem simples e dá de entender e fazendo da maneira que eu estou propondo para vocês, vocês não terão mais como errar. É só olhar. Lembra que aqui na primeira, certo? Os sinais aqui, ó, eles são diferentes. Aqui eu tenho um número positivo e aqui eu tenho um número negativo. Quando os sinais forem diferentes, você subtrai. Aí nós subtraímos. Nesse caso aqui, os sinais, eles são iguais. E a regra diz o seguinte: quando os sinais forem iguais, você soma e conserva o sinal. É por isso que às vezes o erro não está na operação, sim, mas está no conhecimento básico, tá certo? Então, se a regra diz para somar, quanto que é 5 mais 2? 7. E o sinal aqui não é menos, então você vai e repete o sinal. Ok, resposta, menos 7. Vamos lá, para mais um. A nossa função, lembrando que a nossa função ela é f de x, que é igual a x menos 2. Agora, a letra C é o f de x, que é igual a 2. Beleza. Bora ver, se você entendeu, vai ficar fácil de resolver agora. Quanto que vale o x? O x aqui vale 2, ó. Observa que vale 2. Então, onde for x, eu vou colocar 2. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 2. Isso aqui é igual a x, vai ser 2 menos 2. Certo? Então, vamos lá. F de 2 é igual a 2 menos 2. Isso aqui é uma operação convencional, tá? Eu tenho números iguais, então números iguais são chamados de opostos ou simétricos. Nesse caso, eu tenho 2, eu tiro 2, eu vou ficar com 0. Fechou? E para finalizar aqui, essa atividade, eu vou fazer aqui a próxima, que é a mais difícil que nós temos. F de 1 sobre 3 é igual, vamos lá. Essa operação aqui já é operação com fração, eu espero que você possa entender, tá certo? Bem, qual é o objetivo da função? O valor numérico é pegar e substituir esse valor por x, certo? Então, vamos fazer a substituição. X vale 1 sobre 3. 1 sobre 3. Menos, repete o 2, ó, repete o 2 que está aqui, ó, você repete. E agora eu vou ter uma operação com fração. Essa operação com fração, ela é feita da seguinte maneira, tá? Vamos resolver. Uma fração, ela tem que ter o numerador e o denominador. Nesse caso aqui, essa fração ela tem só o numerador. Então, você passa um traço aqui e coloque o número 1, que é o valor oculto, certo? Da operação. É o elemento neutro. O elemento neutro, ele não irá mudar nada numa fração que é multiplicação e divisão, tá certo? Agora vamos lá, resolvendo o problema. Para resolver esse tipo de situação aqui, você vai fazer o seguinte, da maneira mais fácil. Você vai multiplicar esses dois, ó, multiplica os dois. Multiplica, deixa eu pegar aqui outra caneta. Multiplica os dois. E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer um traço aqui, porque vai gerar uma nova fração, confere. Esse denominador aqui antigo, vou chamar de denominador de antigo, ele vai gerar um novo denominador, independentemente do que seja a resposta. Então, 3 vezes 1 vai dar 3, certo? E agora você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar esses dois na diagonal por esses dois na diagonal e tem que respeitar o sinal, tá certo? Vamos lá, 1 vezes 1, 1.
menos 3 vezes 2, 6. Beleza, e agora é só resolver, tá? Então vamos lá resolvendo. Aqui vai ficar f de 1 sobre 3 é igual f de 1 sobre 3 é igual. Repete aqui a fração, coloca o denominador, que o denominador aqui já é a solução final. E os numeradores você vai fazer da seguinte maneira. De novo aqui, mais uma vez a operação, regra de sinal, tá? Sabemos que aqui existe um número positivo. Então, quando os números forem um positivo e um negativo, os sinais são diferentes. A regra é clara. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. E a subtração deve ser feita sempre do maior pelo menor. Entendeu? Vamos lá. Se é para subtrair, então vai ficar 6 menos 1. Então vai dar 5. Quem é o maior valor absoluto? O 6 ou 1? É o 6. O sinal dele é o que? É negativo. Então você coloca menos. Ok? Tá certo? Então, essa é a atividade. Como se resolver um valor numérico, tá certo? Eu espero que você tenha entendido aí. E agora você vai fazer essa atividade que eu estou propondo para você, tá certo? Então vamos lá.